Eu achava que eu realmente conhecia Deus, porque eu pensava assim: "Não, eu vou na igreja, eu faço as coisas certas", mas dentro de mim tinha um vazio muito grande. A minha história começa quando eu, bem pequena, fui assediada por uma pessoa muito próxima a mim, e isso me levou a despertar um lado sensual em mim que eu não conhecia. Então, de um mundo de contos de fadas e princesas, eu passei para um mundo sombrio. E dentro de mim, aquilo começou a desenvolver um senso de arrogância, de prepotência, porque eu achava que eu tinha que estar acima de todo mundo. Então, eu queria estar acima de todo mundo mesmo. Eu buscava ser a melhor aluna da escola, porque eu não aceitava tirar a menor nota da sala, eu não aceitava ficar entre 8 e 9, eu tinha que tirar só 10. Queria ser a mais bonita, a mais inteligente, eu tinha que ser a mais e a melhor em tudo, absolutamente tudo. E aquilo foi me deixando mais ainda pra baixo, porque eu mostrava ser uma com as minhas amigas, e até em uma determinada denominação que eu ia, que a minha prima me chamou e eu ia com ela. Aí lá eu conheci outro grupo de pessoas. Ah, então aqui todo mundo fala de Deus, todo mundo conhece Deus, então eu também conheço. Aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu lembro que eu li de Gênesis a Apocalipse, eu li tudo. Eu falava, pronto, agora eu conheço Deus. Aí lá eu mostrava que eu era de Deus, mas fora eu falava palavrão, usava roupa curta. Então, com eles, eu era de um jeito, e fora eu era de outro. E eu achava que eu realmente conhecia Deus, porque eu pensava assim, não, eu vou na igreja, eu faço as coisas certas, assim, aparentemente, pra mostrar pros outros, eu faço certo. Mas dentro de mim tinha um vazio muito grande. Eu tinha várias personalidades e eu mesma não sabia quem eu era. E foi assim que eu conheci a Igreja Universal. A minha mãe, ela já tinha sido, e um dia ela achou o canal da televisão. Qual o pai, qual a mãe, que se o filho pedir pão, lhe dará pedra no lugar do pão? Então, ora, Deus é pai, mas no relacionamento com ele, é um relacionamento de alma para espírito, o Espírito Santo. E aí, quando eu vi ele falando de Deus, eu falava assim, ué, mas que Deus é esse que ele conhece? Porque eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, já li a Bíblia toda, mas eu não conheço esse Deus que ele tá falando. Só que quando eu cheguei, eu comecei a olhar para os testemunhos de uma forma errada. Porque eu pensava assim, poxa, essa pessoa fez tudo isso de errado, e eu não faço nada disso que essa pessoa fez, e eu não recebo o Espírito Santo. Eu achava que eu merecia ter. E eu olhava os testemunhos e falava, isso não é justo. Deus é muito injusto. Por que ele deu o Espírito Santo pra ela, que matou, que roubou, que fez isso, fez aquilo? E eu nunca fiz nada disso e não tenho. Eu queria ser abençoada em várias áreas da minha vida. Então eu queria que Deus fosse o meu garçom. Então eu vou pedir e ele vai me dar e tá tudo certo. E eu continuava achando que tinha Jesus na minha vida. Poxa, então eu aprendi que tá escrito aqui, então eu vou cobrar e ele vai me dar. Só que eu não parava pra pensar que a maior bênção é ter o Espírito Santo. Então eu comecei a focar nas bênçãos e achava assim, bom, eu mereço receber, uma hora eu vou receber. E aí chegou o jejum de Daniel. E eu lembro que eu estava meditando no livro O Ministério do Espírito Santo. E aí teve uma parte do livro que eu li, que eu fui parar pra meditar e o Espírito Santo falou, tá vendo? Sabe a pessoa que tá doente? Ela só vai no médico se ela reconhecer que tá doente. Enquanto você não reconhecer que precisa do Espírito Santo, eu não vou te batizar com o Espírito Santo. Aí eu falei assim, puxa, é mesmo, né? Eu tô precisando, mas eu não reconheço. Eu falei assim, então eu vou fazer uma oração pra Deus. E essa foi a primeira oração sincera da minha vida, porque eu falei assim, Senhor, eu não sei pra que eu preciso do Espírito Santo. Pra mim, eu já tenho Jesus e só com ele tá ótimo, mas se o Senhor colocar a sede de receber o Espírito Santo dentro de mim, eu vou dar a minha vida pra receber. E aí foi o que Deus fez. Ali caiu a ficha de quem eu realmente era. E eu vi que eu era muito podre, que eu não era nada daquilo que eu pensava que eu era. Aquela garota, uau, máximo, nota 1000. Eu não era nada daquilo. E eu lembro até que eu fiquei, meu Senhor Jesus, e agora o que eu vou fazer? E eu fiquei desesperada. O Espírito Santo falou assim, não, você não pode ficar desesperada. Você tem que ter calma, respira, confia em mim que vai dar certo. Começou o jejum de Daniel, né? E eu fazendo o jejum, eu tava assistindo o vídeo do Bispo Renato, a série de como receber o Espírito Santo em 21 dias. E vinham dúvidas, diversas dúvidas na minha cabeça. E aí, eu lembro que pra cada dúvida que vinha, o Bispo Renato ali, o Espírito Santo, através dele, respondia a dúvida. E eu ficava assim, parece que o Bispo tá lendo a minha mente. Tinham duas vozes sempre falando comigo. A voz da dúvida e a voz da certeza, a voz da fé. E aquela voz da dúvida só me colocava pra baixo, me deixava muito triste. E a voz da fé me levantava, me colocava pra cima.
E ali era Deus falando, olha, eu sou contigo, não fica ansiosa, calma, confia em mim. E aí eu falei assim, essa voz está fora de mim. Eu ouço falar do Espírito Santo através dos bispos, dos pastores, mas eu quero Deus falando comigo aqui dentro de mim. Aí chegou o dia 21, né, o último dia do casamento com Deus, que foi o jejum de Daniel do casamento com Deus, né? Eu preparei a aliança, preparei a minha roupa, e aí eu fui na reunião das 7, estava em jejum. Só que ali na reunião das 7 da manhã, eu só senti uma emoção, como das outras vezes, não foi realmente o Espírito Santo. Eu falei assim, não, mas eu não aceito, vai ser hoje, eu tenho certeza. Fiquei para a reunião das 9h30 da manhã. E na hora da busca, o pastor falou assim, você que fez tudo direitinho nesse jejum, vem aqui na frente. E aquela voz da dúvida falou, não, e se falta alguma coisa? Como que você tem certeza? E ali a voz da fé, vai que eu sou contigo. Aí eu fui na frente do altar. Aí na hora que ministrou a busca, que ministrou o batismo com o Espírito Santo, ali eu recebi, eu tive certeza. E eu lembro até que eu falei assim, eu falei antes pra Deus, eu falei assim, Senhor, eu não aceito o relógio da meia-noite e eu não ter o teu Espírito. Isso não pode acontecer, porque é melhor morrer do que não ter o Senhor. E ali na hora da busca eu recebi o Espírito Santo. E eu tive certeza, plena certeza, que finalmente eu conhecia Deus. Ali me deu uma paz tão grande que eu nunca mais ia ser sozinha, nunca mais, que eu poderia estar sozinha assim no mundo, mas Deus ia estar comigo. Que eu poderia perder tudo que eu tenho e ficar só com a roupa do meu corpo, mas Deus era comigo. E eu lembro que aquela felicidade era tão grande que eu queria passar para todo mundo que estava ao meu redor. E eu lembro assim, podia ter uma reunião de meio-dia que eu ia trazer um montão de gente agora. Eu queria falar, gente, olha aqui, Deus ele é real, ele não é você aqui na terra e lá no céu, como era antes para mim. Não, ele quer morar dentro de você. A Caroline hoje, ela não fica mais julgando as pessoas, ela procura se colocar no lugar do outro. Ela procura ajudar de verdade, não para mostrar que tá ajudando, mas para agradar a Deus, pelo temor ao Senhor. Hoje eu procuro ser de verdade uma filha da minha mãe ali, que realmente cuida dela, que cuida dos meus irmãos. Eu não quero mais ficar acima de ninguém hoje, pelo contrário. Antes eu achava que eu só tinha que ensinar, não tenho que aprender nada, que eu já sei tudo. Mas hoje não. Hoje eu aprendo com as pessoas, hoje se eu erro eu falo, me desculpa, eu errei, me perdoa. Porque antes isso me dava um nó na garganta de pedir desculpa. Então hoje realmente eu tô muito diferente. Realmente o Espírito Santo ele faz essa transformação da água pro vinho. Essa pessoa que tinha me feito mal, tinha me assediado, eu perdoei essa pessoa hoje e nós temos um relacionamento muito bom. Você que tá aí e vive isso que eu vivi, você tem muitas máscaras e nem você mesma sabe quem você é. Eu te convido a conhecer o Deus único, o Deus verdadeiro, que Ele quer te dar a essência dele. E vai por mim, você não vai se arrepender.